para depois eu disponibilizo o link para todos vocês. Se vocês quiserem, isso fica na memória e na recordação ah, Não, de todo mundo. compartilhar, não dá para compartilhar. Divulgar, sei lá, no nosso site, essas coisas? Sim, dá Dá? para divulgar. Aí você manda o link certinho, né? Sim, eu vou mandar o link para vocês. Até o Thiago deu uma sugestão, uma ideia bacana. Vou mandar também um print nosso aí antes do outro Thiago sair, e aí ele vai também divulgar. A gente pode divulgar da forma que for, eu acho que isso é para ajudar todo mundo. Bom, gente, vamos lá. Então, já que a gente se apresentou todo mundo, eu tenho algumas dúvidas aí. É bom que a gente está num grupo bem heterogêneo, e eu queria ouvir um pouco de vocês. A primeira coisa com relação aos funcionários, né? Se vocês aí tiveram que adotar algum tipo de redução de jornada, ou se manteve tudo igual, se tiveram que demitir e assim por diante. Então, se alguém puder falar aí como que tá essa parte dos funcionários aí, quem quiser começar. Eu posso começar, Arthur, pelo menos para falar um pouquinho antes de eu precisar sair. Legal. Na associação, a gente começou o home office desde um pouco antes de ser oficializado pelo governo. Uma semana antes, fazer rodízio interno, e aí, a partir da terça-feira, que eu não lembro o dia exato, que o decreto foi em quarentena. Tá. Todo mundo fazendo home office, utilizando de todas as vias possíveis aí de segurança. Não teve nada de demissão até agora, não teve nada ainda de redução de salário, ainda não precisou nada disso, a gente não tem esse tipo de informação ainda. E o que eu vejo muito, assim, como a gente trabalha numa associação, é que não temos muita opção que não seja uma harmonização de negócios, sabe? Certo. Entre os departamentos, entre as empresas participantes, entre prestadores de serviços e fornecedores, entre atacadistas e indústria. Eu acho que precisa todo mundo entrar nesse novo normal que todo mundo está falando muito, de uma forma mais despida possível. E aí, enfim, é isso. Hoje... O que os associados... Não sei se vocês já tiveram algum tipo de conversa dessa, mas os associados de vocês, a indústria, né, que são os associados, eles chegaram a falar alguma coisa desse tipo para vocês? Vocês chegaram a ter algum tipo de conversa desse assunto com a indústria aí, com os associados? Temos. Eu posso até mandar para vocês depois alguns relatórios. Obviamente que a indústria está sofrendo bastante com a atual circunstância. Tem um paralelo, porque assim, eu não posso falar em nome da ABPEC, porque a ABPEC é nacionalmente a entidade. Eu vou falar em nome do projeto, que é o qual eu sou responsável, que é o projeto de internacionalização. E aí sim, no projeto, as empresas estão sendo muito penalizadas, porque muitas empresas, inclusive, nasceram para exportar. E aí está tudo muito sendo barrado. Todas as nossas ações de promoção estão sendo canceladas ou prorrogadas. Então, sim, com certeza todo mundo está sofrendo bastante com isso. E aí, cada vez eu vejo mais essas empresas tentarem parcerias com indústria e varejo, ver o que eles podem fazer em conjunto para facilitar. Enfim, o pensar no próximo tem sido muito falado no nosso setor, e pelo que eu confesso, participei de alguns webinars, e vi que isso é uma tendência muito grande. Eu espero que não seja só um oportunismo do mercado, mas que sim, que fique de verdade. Né? Legal. E o resto de vocês aí, alguma mudança muito drástica nessa parte aí de redução do salário, demissão? Eu não. Eu, na verdade, como aqui nós somos em 6 sócios, e temos 2 assistentes, a gente manteve. Na verdade, a gente só ficou fora do ar em home office do dia 23 ao dia 30, ali, aquela semana do dia 20 de março. Depois a gente trabalhou normal. O que eu fiz é que uma das assistentes, como vinha de condução, a gente falou, então fica em casa e trabalha home office normal. O resto, todo mundo veio. Eu estou no escritório, como vocês perceberam. Amanhã tem uma reunião presencial aqui. Entendi.
Claro. Você é da... Eu acho, não sei, eu acho o home office um negócio ruim, cara. Tá, você acha. É uma outra coisa que eu ia ter dúvida também. Você acha que não é produtivo? Não, pra mim é uma desgraça. Pra mim é o caos. Entendi. Eu fiquei uma semana lá e eu falei, eu preciso sair daqui, ou eu vou matar alguém, ou eu vou quebrar, porque na minha casa é impossível. Não dá. Entendi. Home office na minha casa. Entendi. Ô, Márcio, e lá na Savoy, eu sei que vocês estão indo lá, né? Vocês estão, algumas pessoas presencial. O Douglas é da Target Advisor, é isso? Isso. O Douglas é o da Target Advisor. Isso, e o Thiago Pereira é da A2 World. Não, o Thiago Pereira é da Marina Costa Norte. Marina Costa Norte. Ah, da Marina, ok. Isso. Tá bem, desculpa, eu só perdi aquela apresentação. Tá. Por isso que eu estou perguntando. Tá. Perdão, uma coisa. O Thiago Milani eu percebi que é. Isso. Então, e lá na Savoy, como é que tá isso aí? Eu sei que vocês têm uma parte, eu não sei se todo mundo tá trabalhando lá, mas com horário reduzido, ou só uma parte. Bom, o universo lá, nós temos muito funcionários, né? O número de pessoas é muito grande. Então, houve uma inicial da empresa colocar um grande grupamento de férias. Colocou o pessoal de férias, colocou o pessoal de risco para trabalhar home office, que é meu caso, colocou o pessoal em férias, e aí depois o pessoal voltou de férias, o pessoal percebeu que existe uma brecha aí na legislação, que pode colocar o segundo período de férias. Então, o que a empresa está fazendo é colocando o pessoal férias passadas, férias futuras, para diminuir o número de pessoas que tem na empresa. Para circular menos pessoas. Circular menos pessoas. A ideia é ter menos pessoas na empresa. Certo? Legal. Isso não é muito fácil, porque a empresa ela é de prestação de serviço. Então, a essência do trabalho dela é ter renda de locação. E essa renda de locação está apoiada no atendimento que se dá para as pessoas. A Savoy, conforme você falou, ela aluga imóveis só próprios, lojas, prédios, shopping, terrenos, armazéns, depois imóveis só comerciais e industriais. E a essência do trabalho é o trabalho de atendimento e relacionamento, tanto na área de comercialização, como na área de atendimento dos clientes. Então, o atendimento das pessoas é importante. O trabalho home office ele fica, de certa forma, prejudicado. É possível ser feito, mas ele fica, de certa forma, prejudicado. Não há nenhuma diretriz nesse momento do ponto de vista de corte ou de redução de salário. Que bom, legal. Tiago, você aí na Marina, só para finalizar isso aí. Tá. Aqui na Marina, né, do ponto de vista operacional, não tem como fazer home office, então a nossa opção foi trabalhar em escalas, né, para evitar aglomeração e seguir os protocolos sanitários. Então, até semana passada, a gente vinha trabalhando só 2 dias da semana, né, terças e quintas, para poder dar as devidas manutenções nas embarcações e também na Marina. E aí, na quinta-feira, aqui na cidade, o prefeito emitiu um novo decreto autorizando as descidas das embarcações para o mar, o que antes não podia ser feito. Né? Então, logicamente, isso permitiu que os meus clientes viessem das suas respectivas cidades para usarem os barcos. Então, eu tive que ampliar o meu atendimento, né, da Marina agora de segunda a sexta. E além dessas escalas, eu usei 2 medidas, né, oferecidas pelo governo, que foram as suspensões de alguns contratos, tá. e também aquela MP da folha de pagamento, né? Tá, e aí conseguiu dar uma organizada, pelo menos. Não demiti ninguém, consegui manter a equipe toda usando essas medidas. Alguns tiraram férias para eu aproveitar esse período e já
estender as férias, e alguns que tinham folgas em atraso da temporada, que é a época na qual a gente trabalha mais, eu aproveitei também para eliminar essas folgas e também fazer banco de horas. Né? Então, na verdade, um combo de ações aí, todas elas para tentar não dispensar ninguém e manter a minha equipe de colaboradores. Legal, beleza. Bom, só mais uma dúvida, acho que mais nessa pauta aí, e eu acho que a resposta do Márcio e do Douglas e do Thiago da Marina Costa Norte, mais ou menos eu tenho. Eu queria saber mais a do Thiago Milani aí. É o seguinte, com essa experiência de home office, e a gente, Thiago, muitas vezes a gente pode trabalhar de home office, né? Eu aqui na agência, eu percebi que eu tive um ganho de produtividade, pelo menos uns 20, 30%. As pessoas começaram a trabalhar mais, elas conversam menos, não sei, elas se empenham mais, enfim. Então, para mim isso foi bom, tá sendo uma baita de uma escola, era uma coisa que eu tinha um pouco de receio, essa história de home office, da responsabilidade das pessoas, vai virar uma avacalhação e tal. E eu vi que foi o contrário, isso era um preconceito meu, né? E agora, por exemplo, o Douglas já falou, tá todo mundo aqui, o Márcio também já explicou, falou, pô, não tem como, o Thiago também não tem como trabalhar de home office colocando o barco para cima e para baixo. Mas e aí na Abipec, vocês pensam em depois disso começar a estabelecer dias de home office ou não? Voltou todo mundo ao normal pro escritório? O que eu posso te falar agora é que a cultura da empresa também não era de home office, nunca foi permitido fazer home office, sempre todo mundo trabalhou fisicamente. Com esse decreto, foi uma surpresa, porque está funcionando muito bem. Todo mundo os clientes estão elogiando muito para a diretoria e para a presidência o trabalho e o feedback que todo mundo está tendo. E quando eu falo com a minha equipe, por exemplo, nós estamos trabalhando muito mais. Não fica o tempo todo alguém me chamando, não fica o tempo todo alguém chamando a outra pessoa. Então, está rendendo muito o trabalho nosso. Legal. O que vai acontecer pós-decreto, o que vai acontecer, isso eu não posso te falar, não sei o que vai vir da gerência. Eu acredito que volte ao normal, mas está sendo um sucesso o nosso home office. Foi muito bem feito, foi muito comprometido entre os funcionários. Não sei se, enfim, para querer mostrar um trabalho mesmo, que todo mundo estava unido nisso, e aí todo mundo se empenhou bastante. Então, não tenho nada para reclamar. Foi muito pelo contrário, não tenho tempo ocioso. Legal. Diga aí, Márcio, seu microfone está no mudo, hein? Diga. Eu queria só fazer um complemento ao que o Thiago está falando. Existe lá, de fato, uma dificuldade em trabalhar home office. Mas nós estamos trabalhando. Eu estou trabalhando em home office há mais de 40 dias. Tá? O serviço, ele funciona, ele tem sido bastante produtivo. E, diferentemente aí do que o colega Douglas comentou, eu senti que o trabalho em casa é mais eficiente. Para mim, ficou mais eficiente. Na verdade, a gente precisa se policiar um pouco, porque no começo do trabalho, eu andei trabalhando 12 horas. Isso é um problema. E aí, depois comecei a precisar me policiar, porque o negócio é assim, eu tenho que... Quando eu estava no escritório, levantava, tomava um café, ia almoçar, ia num andar, conversava com uma pessoa, você não trabalhava de uma maneira contínua. E aqui em casa, o que você faz? Você não tem outras atividades, você não faz outra coisa, você senta aqui, fica trabalhando e fica só olhando ali, esperando outro e-mail chegar para fazer alguma coisa, Você não tem distração, Márcio. Não tem. Essa é a sua, Bel. Você não tem, o cara tem cachorro, filho grande, filho pequeno, sogra. Você quer matar a pessoa, velho. Você não vai entender. Passa por você 4, 5 pessoas ao mesmo tempo. Se você tá armado, você mata o cara. Entendeu? Você faz sentido. Tem um amigo meu que tem um escritório dentro de casa. Ele falou que é engraçado. Ele entra e tranca. Ele fala, Douglas, é um cubículo de 2 por 2. Ele falou, cara, ninguém me pega. Porque, na primeira semana, pai, não sei o quê. Aí a pessoa pergunta o que você quer almoçar. Quando você está no escritório, alguém te pergunta o que você quer almoçar. Ninguém pergunta o que você quer almoçar, velho. A verdade, por exemplo, como hoje, você nem almoça. Entendeu? Então, vira uma puta de uma zona. Isso mesmo. Essa é a verdade. Com relação a isso, eu não posso reclamar. Eu moro sozinho, então não tenho nenhum problema mesmo. Puta rabo, você é feliz da vida. Nenhum problema. Assim, conceitualmente, eu vejo tudo que você está falando, faz todo sentido. Na verdade,
eu precisei me policiar mais para poder estabelecer parte do tempo trabalhando e parte do tempo ir lá fazer uma ginástica, ajudar a fazer alguma coisa na casa, moro com a esposa, fazer alguma coisa na casa, comer na hora certa, tipo de coisa. Porque senão você fica de uma tal maneira envolvida que é muito tempo. Você acaba trabalhando demais, meu. Você se pega trabalhando. Para mim, eu já tinha feito home office no passado por uns meses. Então, obrigatoriamente, assim, eu criei uma rotina que eu já tinha de trabalho. Então, eu acordo, arrumo minha cama, eu arrumo meu quarto, eu tomo banho, eu faço exercício, eu tomo café, tudo antes de 8h30 bater o meu ponto aqui. Então, aí eu paro, tomo meu lanche da manhã todo dia no mesmo horário, que é o mesmo que eu tomava na empresa. A rotina, né? Paro todos os dias para almoçar no mesmo horário, faço minha hora de almoço no mesmo horário. Eu faço obrigatoriamente mesmo. Isso facilita muito para mim. Tem que ter, eu me troco, eu não fico de pijama. Quando isso é um caos, né, meu? Quando eu posso sair, eu vou tomar café da manhã, eu tomo banho, eu tomo café da manhã na rua e volto para o meu escritório, que é em casa. Mas eu não posso fazer isso agora porque eu não posso sair. Mas eu fazia isso, chegava a esse ponto para não acostumar pijama, não acostumar filme, não acostumar nada disso. Então, funciona. Ô, Thiago Milani, se você precisar sair, eu tô vendo que são 5h18. Eu vou agradecer o desculpa, mas daqui a pouco eu sumo do nada. Tá bom. Obrigado. Ô, Thiago, fala aí, você. Só fazendo um adendo sobre a questão do home office, né? Na parte de gestão da empresa, né? A gente tem se revezado no home office, né? Então, existem, lógico, esses aspectos, né? De você trabalhar em casa com atenção dividida com outras atividades, enfim, com filho em casa. Mas outro ponto que eu queria destacar, que eu acho que é prejudicial no home office, são as tomadas de algumas decisões, né? Mesmo com toda a tecnologia a nosso favor hoje em dia, né, em alguns momentos você precisa falar com alguém, com algum par, né? Eu discordo, Thiago. De decisão na empresa, e aí você não consegue falar com a pessoa, no meu caso, porque ela pode estar numa outra atividade ou no pátio com algum funcionário. Às vezes você quer falar naquela hora, mas você tem que ficar esperando em algum momento que esse cara vai estar online. Exatamente, então tem esse aspecto. Eu tive a sorte, eu tenho a sorte que eu estou tendo resposta muito mais rápido do que fisicamente. Eu acho que foram criados tantos comitês de crise, tem comitê não sei o que para falar de tal assunto, que eu estou tendo resposta muito mais rápido do que no físico, quando eu tinha que esperar a agenda de tal pessoa me dar um retorno. Então, até nisso eu ainda tive sorte nessa situação. Assim. Dois cenários. Uma coisa que eu tive, que eu queria falar para vocês, que foi engraçado, é que assim, o cliente até pergunta onde a gente está, daí a gente fala. Uma coisa é engraçada. Põe o microfone mais perto aí, Douglas. Hoje eu tive essa é a quinta videocall, né? Amanhã eu tenho 3. Sexta-feira eu tenho uma que me falaram que era feriado. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Feriado do quê, velho? Você tá 45 dias coçando o saco. Você tá de brincadeira? Feriado, velho. Vai trabalhar. Mas uma coisa que é muito engraçada é que por exemplo, os clientes, eu não sei se também por estarem, entre aspas, mais recíprocos ou mais à vontade, eles se respondem muito mais rápido. Tá. Às vezes eu mandava um negócio pro cara, uma planilha, o cara demorava 2, 3 dias para me responder. Quando a gente faz muito valuation, faz muita tese de investimento, o cara, não, tá errado, essa informação é isso, informação. Agora o negócio tá online. E outra, o Márcio deve poder falar melhor, mas por causa desse problema de caixa de empresas, né, das pessoas estarem sem dinheiro, não sei o quê, quando você liga, os caras retornam para você, ainda mais a gente que leva dinheiro para as pessoas, né, seja por equity, seja por estruturação de uma dívida ou coisa parecida, os caras retornam muito rápido, na hora, velho. Tem cliente meu me cobrando a proposta que a gente recebeu de um fundo, 50 milhões de dívida estruturada, porque o cara tá, assim, quando a gente ligava, o cara falava, agora, se toca o telefone e a gente manda um WhatsApp, o nego aparece aqui no da Faria Lima, cara. Tá certo, é isso mesmo. Não, eu acho que é interessante isso, porque
Eu conversei com algumas pessoas, até amigos, um que trabalha na Unilever, uma outra que trabalha no escritório de advocacia e tal. Essa da Unilever já tinha como cultura uma vez por semana fazer, a Unilever mesmo já promovia uma vez por semana o home office, aí depois passaram, né, um comunicado, falou, olha, pelo menos depois da pandemia vai ser pelo menos 2 vezes de home office, porque tá dando certo. Esse pessoal do escritório de advocacia falou, olha, esse era aqueles assim que nem laptop não davam pros funcionários, tinha que ficar tudo no desktop, na mesa, aquela coisa mais, era uma coisa mais física mesmo, eles queriam que todo mundo estivesse lá, por mais que o advogado também possa trabalhar de casa e tal. Com essa história toda, eles viram que a produtividade aumentou também. E aí eles falaram ó, já estamos estudando de dar de 3 a 4 dias de home office para todo mundo. E também é uma coisa que você acaba tendo uma redução de custo. Eu tenho 2 exemplos. A minha esposa trabalha na GE. E essa amiga da Unilever, o que eles têm hoje? Os escritórios deles são menores do que a quantidade de funcionários. Então eles têm menos postos de trabalho. Então, por exemplo, a Unilever, eu acho que são 700 postos de trabalho, mas tem mais do que isso de funcionários. Ou seja, obrigatoriamente tem que rodar. Pessoas têm que ficar em casa, porque se todo mundo for, ninguém vai conseguir. Algumas pessoas vão ficar sem o posto de trabalho. E isso reduz o custo também, porque eles precisam de um escritório menor. Né? Então, enfim, era essa um pouco da minha dúvida, porque no meu caso, graças a Deus, a gente tudo faz online, né? No mundo digital, a gente não tem nada físico, né? Então, assim, para você construir um site, ou fazer uma campanha, ou de redes sociais, ou Google, seja lá o que for, é tudo na nuvem. Então, pra gente deu muito mais certo, né? E foi uma surpresa boa, até porque o tipo do nosso funcionário, né, da AW, ele é um funcionário mais jovem. E muitas vezes você fala, pô, é um funcionário mais que não vai ter o mesmo grau de comprometimento, vai fazer bagunça e vai falar que tá trabalhando e não tá. E foi uma surpresa agradável que eu tive. Né? Bom, agora uma outra dúvida que eu tenho do que vocês sentem assim dos clientes. Uma é se vocês acham que aquele frenesi todo do início, aquele desespero, vou morrer, pelo amor de Deus, vai quebrar minha empresa, não sei para onde eu vou desaparecer. Se vocês acham que isso já calmou não só com os clientes de vocês, mas amigos, empresários e tal, ou se isso se mantém, esse desespero, essa angústia, ou se as pessoas mais ou menos entendem, bom, a realidade é essa, eu vou precisar me adequar e vamos ver agora como que eu vou seguir. Eu queria saber o que vocês sentem disso, conversando com clientes, com fornecedores ou com amigos de empresas. Pode falar? Pode falar, Márcio. Olha, o negócio é assim, a percepção dos clientes é sombria. A percepção é sombria, a percepção é que não sabem, as perdas são momentaneamente incalculáveis. Tá. Nós temos clientes que são clientes locais, clientes que são clientes nacionais e são clientes que são clientes mundiais. Ou seja, estão no mundo inteiro, ou estão no Brasil inteiro, ou estão localizados em São Paulo, ou Grande São Paulo, tipo de coisa. A percepção que se tem nos contatos que fazemos, é de que os prejuízos são incalculáveis, principalmente para os segmentos ligados ao varejo, certo? Nós temos muitas indústrias na carteira de locação. Na carteira de locação, essas indústrias estão se ressentindo, mas não se manifestam de uma maneira tão eloquente. Agora, todo o segmento ligado a varejo, todo o segmento ligado a serviços, tem mostrado uma grande preocupação em todos os níveis que eu digo, clientes menores, intermediários e clientes maiores. Ô Márcio, isso mais, você fala no varejo, você está pensando mais nos shoppings, é isso? No impacto dos shoppings, das lojas e tudo mais, é isso? Isso, perfeito. Estou falando varejo como segmento comercial de shopping center, tá? Entendi. Eu tive cheguei um pouquinho aqui atrasado, porque estava falando com um grande cliente nacional, um grande cliente brasileiro e tal, e ele está dizendo o seguinte, ele está aí com pedidos exóticos a respeito de todos os centros de distribuição que tem conosco,
e de todas as lojas que tem conosco, porque ele diz o seguinte: as lojas estão fechadas, não estão funcionando, não estão vendendo. Os centros de distribuição estão acumulados e não tem para onde distribuir. A venda online, 30%. Certo. Então, isso traz um reflexo expressivo. E isso estou falando no varejo em geral. É essa percepção que eu estou tendo aí, que você perguntou se tinha passado aquela grande angústia. Se as pessoas, vocês sentiram que as pessoas se acalmaram um pouco ou se continua o frenesi total? Continuo preocupado. O que você Mas, acha? por exemplo, no teu caso que tem o shopping Aricanduva, como é que você está fazendo com os caras que estão fechados desde o dia 20 de março? Você está abrindo mão de um aluguel? Você falou, deixa esse aluguel desses 2 meses e a gente dilui nos próximos 7, 8 meses até dezembro. Como é que você está fazendo? É muito logista, né? Essa é uma situação muito complexa, né? Uma situação muito complexa. Porque nós temos lá universos diferentes. Nós temos universos de empresas que estão autorizadas pela legislação a funcionar. Supermercado, farmácia, pet shop, e aí vão outros. Estão autorizados a funcionar. Essas empresas... Mas não tem gente, né? Está autorizado a funcionar, mas não tem gente entrando no shopping, né? Não, mas tudo bem. Mas eu digo para você o seguinte: houve num determinado segmento aí de alimentação, supermercado, hipermercado, que no princípio nos trouxe muita preocupação a nível de segurança. Porque no princípio, na primeira semana, o número de pessoas dentro do hipermercado era de 20 mil pessoas. Nossa! 20 mil pessoas, coisa que talvez não fosse na segunda-feira no shopping. Então, o que aconteceu é o seguinte: as pessoas, no primeiro momento, começaram a comprar demais para estocar esse tipo de coisa, né? Então, o que eu digo assim, de uma maneira geral, então nós temos os segmentos de operações que estão autorizadas a funcionar, nós temos os segmentos de operações que estão fazendo delivery, então estão tendo faturamento, e temos operações que estão efetivamente fechadas. Então, nós temos diversos quadros e nós estamos... Cenários diferentes, né? Analisando cada cenário. Tem um outro detalhe que é relevante comentar, é a questão de que todos falam na palavra vulgar, aí, que é o condomínio. São as despesas do empreendimento. Ainda que o empreendimento tenha tido uma redução expressiva de limpeza, de luz, de água, ainda isso existe. Inclusive, você precisa manter a vida muito ativa, porque todos os bens e todos os lojistas sabem. Você precisa manter a segurança, né? Ativa para manter aquilo lá. Então, essa conta continua existindo. Ela foi reduzida, mas ela continua, não foi da mesma, não é da mesma patamar que o anterior, mas ela existe ainda. Claro. Então, o que estamos fazendo é o seguinte: existem contas necessárias, são essas que eu estou falando. O imposto predial, a prefeitura não fez nenhuma sinalização. Nossa. Supressão, então o imposto continua sendo cobrado. E o aluguel nós estamos tratando teoricamente, na prática, caso a caso. Né? É isso. Entendi. Legal, beleza. Opa. Era mais para eu entender isso aí. E uma outra dúvida aí é mais com relação à empresa de cada um aí. Como é que vocês estão enxergando as próximas semanas? Vocês já estão se preparando para meio que voltar ao normal ou não? Vocês acham que as coisas... Uma sensação, uma conversa, enfim, que eu tive com umas pessoas, enfim, os otimistas, é claro, e a gente tem sempre os dois lados e tal, é que nas próximas semanas, enfim, quando as coisas começarem a querer voltar ao normal, o que algumas pessoas acham é que vai ter um consumo muito grande, de uma demanda reprimida que ficou por muito tempo ali, alguma coisa que você precisava comprar ou consumir, seja um produto, serviço, enfim. E aí quando voltar isso, não que vá repor todo esse tempo que a gente teve de queda, mas que isso vai dar uma injeção, um gás na economia. Vocês enxergam dessa forma, que você acha que pode dar um salto quando tudo meio que voltar ao normal, ou não?
Eu acho que vai haver sim um relaxamento natural das pessoas, no que tange a essa disciplina de ficar em casa, de não sair, de tomar as medidas necessárias, mas com relação ao consumo, eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão sair mais às ruas para não ficarem em casa, para a cabeça trabalhar um pouco, haver alguma distração, mas eu acho que do ponto de vista de consumo, eu acho que ainda não. Eu acho que vai tomar um certo tempo ainda para a economia retomar minimamente de alguma forma. Eu acho também, eu acho que não vai, até porque você tem uma variável aí, que ninguém sabe como é que vai terminar, que é a variável do emprego, né? Então, se isso que você falou aconteceria, é uma verdade, se a gente estivesse de férias e todo mundo pudesse voltar na mesma situação do dia 15 de março. Certo. Não é o que vai acontecer. Eu, por exemplo, já tenho amigos que perderam o emprego, diretores, engenheiros, presidentes, que teve que mudar um monte de coisa. Então, como você tem essa intranquilidade do salário, e na verdade, às vezes, se você não vai ser demitido, mas você vai ficar com medo de ser, você vai segurar todo o real possível e imaginável. Então, não, por exemplo, a quem quebrou a sua máquina de lavar. Não tem jeito, você vai ter que comprar. Mas aí é a necessidade do momento. Tem uma reunião, vou comprar uma camisa. Puta, você vai com a sua. Não, ou seja, eu acho que essa turma que é 90% dos clientes de shopping, que é onde a gente atua bastante, varejo, vestuário, esses caras vão sofrer demais. Eu conheço um cara do setor de restaurante, que é o nosso, de 92 restaurantes estão fechados, ele só vai reabrir 40. Nossa. Ou seja, ele vai aproveitar essa situação e bye so long farewell. Nossa, entendi. Ou seja, as pessoas quando elas voltarem, elas podem até voltar pra rua, mas não vão voltar gastando, isso, né? Aquele baita daquele medo do que vai acontecer daqui pra frente, né? Não vai. E a parte, por exemplo, pessoal, de todos nós aqui, a gente trabalha muito com B2B, acho que com exceção um pouco aí do Thiago, que é mais dono de barco e tal, mas também, né, tem que fazer as suas prospecções e tal. Com relação às prospecções nessa época, vocês estão fazendo prospecção ou não? Ou nem adianta fazer prospecção? Ou só deixa alguma coisa passiva, se ligar aqui, beleza? Ou tá indo fazer ligação, e-mail? Como que faz? Como que vocês estão fazendo um negócio desse? Eu queria completar um pouquinho em relação ao que o Douglas e o Thiago falaram. Diga. Eu compartilho do pensamento deles. Eu compartilho do pensamento deles de que uma das coisas que estão acontecendo, talvez em níveis diferentes, é um nível de que vai haver um corte. Vai haver um corte de pessoas e um corte de salário. Certo. Alguma coisa vai acontecer. O segundo ponto que eu enxergo é o seguinte, e eu acho que nós vamos tomar por nós mesmos. Nós vamos ficar preocupados no segundo momento se podemos sair gastando, se podemos planejar umas férias, a troca do carro, a compra do imóvel, tipo de coisa, porque, na verdade, eu penso que a pandemia nos está trazendo uma insegurança muito grande do ponto de vista de vida. Quer dizer, a pandemia vai fazer nós repensarmos um monte de coisa. Muita coisa, mas vai fazer a gente pensar de uma maneira muito clara na questão bolsa, tá? Nas suas questões econômicas, financeiras, de presente e futuro. Então, isso vai ter uma diferença. Eu acho que isso vai, de fato, trazer uma alteração. Então, eu penso aqui comigo, e a sensação que eu tenho é que as pessoas não vão sair consumindo. As pessoas vão segurar o que tem. Mais equilibradas, mais ponderadas. Pode ser que em camadas menos privilegiadas possam sair comprando, porque pode pensar que é a última compra da vida. Certo. Mas eu penso que, de maneira geral, os mais equilibrados não vão fazer. A pergunta que você tinha feita era... Então, era mais da parte de prospecção, ou seja, vocês estão indo buscar clientes, sim ou não, ou às vezes pensam, poxa, isso aqui para o meu segmento nem vale a pena tentar ir atrás, porque agora está tudo parado, ninguém me atende.
eu só vou fazer algo mais passivo ou não. Então eu queria buscar um pouco dessa parte de informação da parte comercial mesmo. Como é que tá sendo o dia a dia comercial, né? Na hora que você senta na cadeira e aí, preciso vender, pô. Como é que faz? Arthur, você está acompanhando o que nós estamos fazendo, né? Nós estamos focando muito aí as manifestações, as buscas que nós estamos tendo pelo Google, né? E nós estamos focando muito no mercado que está sendo procurado. Nós estamos percebendo uma concentração muito grande de busca na área de armazenagem, na área de logística. Então, nós estamos concentrando toda a nossa força de trabalho, grande parte da força de trabalho, nesse segmento. E nós estamos procurando ir atrás desses clientes que veem o nosso produto, que relacionam com o nosso produto através das redes sociais. Tá? Legal. Está fazendo isso. Nós temos uma equipe grande, nós temos uma equipe de 30 vendedores, corretores atrás, e eles ficam falando com os clientes. E aí, na prática, é o seguinte, o pessoal fala, volta depois, porque agora não dá. Agora não dá e tal, mas mantém o contato, né? Assim, essas ações de marketing, obviamente eu acompanho, porque a gente que faz isso para vocês lá, né? Então são as ações do Google, de rede de display, aquela coisa toda, focada nos armazéns, né? Que vocês deram esse direcionamento, que vocês perceberam esse movimento e estão indo para cima dessa área, né? Isso mesmo. Essa é a nossa linha, eu tenho dito para a equipe, para a área, para a equipe de comercialização, olha, você não tem nada para falar com o cliente, não faz mal. Dá uma ligadinha, pergunta se está bem, se a saúde está bem. Liga e se faz lembrado, né? Faz lembrar, porque na hora que sair, ele lembra que você Perfeito. precisa fazer contato com o cliente para ele não achar que você foi de embrulho na pandemia. Então, Tá fazer certo. contato e tal, isso aí. Essa é a nossa linha, a linha que a gente está dirigindo lá. Legal. E o Thiago e o Douglas aí, o que tem para falar? Aqui na Marina tem havido um movimento, né, de clientes nossos e de clientes de outras marinas buscando preço, Certo. né, nesse momento, né, como é um bem teoricamente supérfluo para quem é dono de barco. Então, quem foi impactado mais fortemente pela pandemia está buscando preço. Então, acho que vai haver uma troca natural entre marinas aí, de um barco indo para uma, outros vindo para a minha. Enfim, acho que vai ser um movimento natural, né? E, obviamente, em algum momento a gente vai ter que ter uma flexibilização para não perder clientes, né? Eu já perdi alguns, né? Não necessariamente para concorrentes, mas de clientes que não têm como gerar receita, porque trabalham com turismo náutico e aí optam por uma opção de levar para casa ou de levar para outro lugar no qual ele não vai ter custo. Ou, por exemplo, alguns clientes que são do interior, eles optaram por levar para o interior para usar o barco na represa, já que aqui em Ubatuba eles não poderiam usar o barco, então não fazia sentido na cabeça deles pagar uma mensalidade para não poder usufruir, né? Então, na Marina tem esse aspecto. Eu tenho uma outra atividade comercial na Costa Norte, né? Só vou falar rapidinho sobre ela para vocês entenderem, porque é um outro mundo, né? Eu fabrico e instalo poitas, né? Poitas, é isso que eu ia perguntar. As poitas são blocos de concreto que servem para atracação das embarcações, né? Então, eu tenho uma área comercial muito ativa, né, nessa área. A gente hoje é o maior fabricante de poitas do país. A gente instala no Brasil todo e o nosso movimento comercial é muito ativo. E aí, agora, durante a pandemia, principalmente no início, né, eu que estou mais à frente disso, eu continuei fazendo meus follows, mas eu reparei que não tinha nenhum tipo de retorno, ou que talvez eu tivesse até sendo um pouco deselegante na abordagem por conta daquele momento. Então, ali no final de março, eu tirei um pouco o pé, né? Esperei uma semana, uns 10 dias, e depois voltei a fazer os follows. Agora eu vejo que está havendo uma retomada, né? Que acho que passou aquele frenesi inicial, e as pessoas estão começando novamente a retomar os orçamentos que eu mandei, a querer negociar. Alguns que têm poder de compra maior, né, querem se aproveitar da situação para ter, né, ganho financeiro, né? Eu afeto a minha margem, mais trabalho,
também existe essa questão, né? É preferível talvez eu trabalhar, manter a roda ativa, Exato. né? E reduzir um pouquinho a margem. Então, são algumas nuances aí do meu negócio com relação à parte comercial. E, obviamente, focado total no digital, junto com o Arthur, né, e o pessoal da W, eu tenho mexido praticamente todo dia no site, com atualizações, mexendo na parte de otimização, com as palavras-chave. Estou buscando outros mercados, assim como o Márcio citou. Estou tentando ir para o mercado de engenharia, que também trabalha muito com fundeio em obra, mineradoras, enfim, buscando alternativas. Exato, e focado total no digital. Que hoje é uma, como todos nós aqui conhecemos, né? Vocês também conhecem, por isso que vocês estão aqui, né? Porque todos são clientes da agência. É que é um negócio mais barato, o digital é mais barato, é mais rápido e tal, então acho que acaba também sendo uma ferramenta de apoio à parte comercial. Ô Douglas, e vocês aí? Continuam fazendo a prospecção, ligando, tentando fazer normal, reunião? Cara, a gente tá falando normal, buscando o cliente. E os clientes atendem, boa, e são... Atende porque, na verdade, é o que eu te falei, eles estão... Vocês é que estão levando dinheiro para eles, né? Exato, e a gente procura muito tentando entender a necessidade. Perfeito. Então, isso que é o mais importante, os caras, você buscar, até porque o que a gente acha que isso vai virar, isso vai mudar, em algum momento esse cara vai estar disponível, alguém está procurando solução, e o cara também está procurando solução. Então, na verdade, você está tentando levar para ele formas de melhorar o negócio dele. Você não quer vender nada para ele. Obviamente, a gente pode vender coisa para ele, mas é atrelada a alguma coisa, entendeu? Então, talvez ajude... até o cara, de repente, se repaginar ou se reinventar ali naquele meio do caminho, que vocês acabam ajudando ele nisso. Exato, exatamente. Pô, bacana, legal. Sabe uma coisa que eu vi hoje no jornal da hora do almoço aí? Eu tava pensando, falei, olha só, hein, vou conversar isso com o pessoal, assistir o jornal na hora do almoço, né? Na parte de shoppings, Márcio, eu não sei se vocês fizeram isso, eles não falaram qual shopping foi, mas um esquema drive-thru das lojas. Então, assim, você faz o pedido, enfim, e aí tem algumas barraquinhas, acho que no estacionamento ou numa área de fora, você passa lá e o lojista, acho que mais da área de alimentação, né? E te entrega isso. Eu nunca tinha visto, só que eles não falaram qual foi o shopping. Eu falei, estamos aqui num shopping, que agora é o sistema drive-thru e tal. Eu falei, pô, deixa eu perguntar pro Márcio e pra Simone isso aí. Vocês chegaram a ver isso? Oi? Center Norte. É o Center Norte? Center Norte. E vocês pensam em fazer alguma coisa nessa linha ou é muito difícil para operacionalizar essa história, jogar na mão do lojista isso? Olha, na verdade é o seguinte, houve até uma conversa hoje nesse sentido. Porque o que acontece vamos ver se há tempo de operacionalização. Num determinado momento, houve uma oferta de um tipo de serviço que eram os lockers, que eram para ser instalado shopping, e esses lockers você vendia um produto, você tinha um produto para entregar. Eu li sobre isso. Eu te dou uma senha e eu pego o produto. Você comprou vou teorizar aqui, um celular, certo? Você vai lá, você põe dentro desse locker, eu te dou uma senha, você vai lá, abre o locker e pega o celular. E assim por diante. Esse locker ele pode estar instalado numa área de estacionamento, pode estar instalado numa área que não era exatamente dentro do shopping, pode estar numa ponta, esse tipo de coisa. Houve esse tema agora à tarde, tem algumas empresas que fazem isso, o pessoal pediu para a gente pensar nisso. Então, nós vamos pensar nisso, tá? Legal. Eu vi, eu falei, pô, deixa eu perguntar para o Márcio, para cima. Assim, eu achei interessante, mas lógico, eu como consumidor, né, não sei o que tem por trás disso tudo para que essa engrenagem funcione. Mas pelo menos eu enxerguei ali uma forma também do próprio shopping, né, o dono do shopping, é uma forma dele também tentar ajudar o lojista, né? Fala, olha, é isso que dá pra gente colaborar com você, vamos fazer a barraquinha aí do drive-thru e pelo menos começar a vender. Eu acho que principalmente na área de alimentação, né? Eu tenho um cliente na área de alimentação que é o Ponto Chique, até acho que falei com o Douglas outro dia, do Ponto Chique e tal. Nossa, que desespero. Ele falou, olha, é o seguinte, e aí, como é que eu faço? Entendeu? A minha mercadoria, ela é perecível. Entendeu? Eu não sou um lojista de roupa
que posso esperar 2 meses, lógico, é difícil, não tem a venda e tal, mas na hora que eu abrir a minha loja, a minha calça, minha bermuda, meu tênis, enfim, meu eletroeletrônico, ele tá ali. O meu não. Se ninguém for, daqui uma semana acabou tudo. Eu gastei todo o meu estoque. Para retomar, eu tenho que comprar todo o estoque de novo. Então eu pensei, bom, de repente nessa questão da área alimentação, os shoppings podiam ajudar fazendo esse drive-thru. Foi isso que me deu esse estalo aí quando eu vi a matéria. Agora, Arthur, as empresas estão autorizadas a funcionar com delivery, né? Então, muitas das operações estão funcionando com delivery. O que ele falou é que para ele o delivery é 15% do faturamento. Então tem isso, que ele falou, isso não vai resolver. E outra coisa é o seguinte, ele falou antes, pré-pandemia, o delivery era bacana e tal, não resolvia todo o meu problema, porque ele já tem uma estrutura bem grande. Só que ele falou, depois da pandemia, ou agora durante a pandemia, eu ganhei um monte de concorrente. É o botequinho do Zé, o restaurantezinho da Maria, que todo mundo hoje faz delivery. Então ele acabou pulverizando isso também. Então essa que é a história para eles, eu acho que nesse segmento de alimentação que é brabo também, né? Essa história. Então por isso que eu lembrei do delivery. Legal. Bom, gente, que mais? Eu tinha algumas dúvidas até anotadas e tal, que eram mais isso, que geralmente é o que os clientes, às vezes, quando eu ligo, ou eles ligam para mim, acabam perguntando muito disso. Poxa, mas espera aí, Arthur, e os outros clientes da W? Eles estão vendendo? Eles não estão? Como é que eles estão fazendo? Mas eles demitiram? Como é que é? Como é que não é? Essa história toda, né? No boleto. Fala assim, estão atrasados na mensalidade. Estão atrasados no boleto. Tá, tudo bem. Boleto aí, meu, puta de uma canseira pra pagar. Não, mas... E aí, falando até em marketing e tudo mais... Agora, 2 dúvidas que eu tenho. Se depois dessa pandemia vocês pensam em contratar algum tipo de ferramenta para continuar auxiliando vocês, não necessariamente ferramenta de marketing, tá, gente? Mas de repente uma ferramenta de gestão ou uma ferramenta contábil, financeira, enfim, que de repente vocês começaram a usar agora e falam, puta, cara, isso aqui faz sentido, eu tô sentindo falta de um negócio desse, agora eu tô testando e depois que acabar a pandemia, vou buscar um software desse, eu já tô meio que assinando uma degustação de um software. Chegou a acontecer isso com vocês ou não? Eu acho que ferramenta específica não tem nenhuma no radar, mas a questão de intensificar a abordagem digital é patente, né? Acho que para todo mundo, né? Acho que agora, com esse cenário, cada vez mais, né? Eu, particularmente, agora na época da pandemia, eu antes focava muito só, né, no Facebook, eu tinha muito retorno de geração de lead via Facebook e site. Uhum. Eu aproveitei agora um pouco do tempo para a gente criar um perfil no Instagram também, para abranger um outro canal, um outro tipo de público. Ampliar o leque, né? Estou pensando em fazer um canal no YouTube, né, para ampliar um pouco, porque é um assunto muito específico, mas que gera muita curiosidade. Depois eu vou até pegar com o Arthur o contato de vocês para explicar um pouco mais para vocês, um pouco do tema de poita, até de salvatagem de embarcação, que é uma coisa muito legal. Arthur, depois passa um e-mail com Sim, todo vou passar mundo, o geralzão, pode deixar. Legal. Isso, Então, acho que é isso, assim, nenhuma ferramenta em específico, mas realmente focando cada vez mais no digital. Aproveitando um adendo aí, o gancho que o Thiago falou, e aí é a dica, a mensagem que eu deixo para todos, né? É essa história, Thiago, você faz muito sentido, essa história de vídeos. Cada vez. E acho que eu falei algumas vezes também com o Douglas sobre isso e tal, às vezes com a Simone. Assim, eu acho que é interessante começar a pensar nisso daqui pra frente, né? A AW não é produtora de vídeo, não é nem isso que eu tô falando. Às vezes é o vídeo que você faz, às vezes até do celular, fica até mais próximo, um negócio mais informal do que aquela baita parafernália, aquele vídeo super editado que fica muito formal. Mas as pessoas estão se aproximando muito dessa história do vídeo e elas estão aderindo muito isso. Por exemplo, no caso seu, Thiago, é porque eu gosto um pouco de barco e tal, mas é curioso você jogar no YouTube, o que é uma poita? Ou como coloca uma poita? Para que serve? E aí você tem um vídeo explicando assim, sabe? O Douglas, eu já tive uma conversa com ele, acho que 1 ou 2 anos,
para ele fazer também pequenos vídeos, que aí depois dá para jogar em rede social e tal, mas para alimentar o YouTube, contando um pouco dessa história de mercado financeiro, que isso para mim é algo completamente grego, entendeu? Então, assim, é muito... Outro dia ele escreveu uma matéria excelente, a gente até colocou no site dele falando de alguns conceitos. Então, assim, isso é interessante para muita gente e eu vejo que as pessoas estão cada vez mais interessadas. Por quê? Porque as pessoas estão valorizando mais o pouco dinheiro ou o dinheiro que tem. Ou seja, o que eu faço com o dinheiro? Como é que é? Como é que não é? O que funciona? Sabe? Então, assim, cada um tem a sua particularidade. Mesma coisa a Savoy. Pô, como é que funciona o dia a dia ou a mecânica para eu alugar uma loja num shopping, por exemplo? O que eu preciso ter? Sabe? Então você vai dando dicas e as pessoas se aproximam. Tanto que todo mundo, enfim, quem trabalha no marketing digital sabe que a primeira ferramenta de busca, né, que as pessoas mais usam é o Google. E a segunda é o YouTube, que também é do Google. Então, assim, se eu não encontro no Google, eu vou pro YouTube, ou às vezes eu vou no YouTube direto. Como fazer tal coisa. Então é legal, Thiago, eu acho que esse seu raciocínio é interessante e, obviamente, vale para todos. Começarem a fazer uns videozinhos e tudo mais. Eu mesmo faço, no começo eu não gostava. Agora falando, tô nem aí, eu vou fazer uns vídeos mesmo e tá tudo certo. E tem que fazer, as pessoas gostam, né? Legal, gente. Tem mais alguma coisa aí? Alguém quer falar? Eu acho que, foi legal pra caramba, mano. Agora não é mais vídeo, né? Você tem que falar live, né? Agora é o termo do momento. Sabe que foi filha da mãe que inventou essa praga, meu? Agora Fala, Marcelo. Webinar. Vamos fazer um webinar. Chato pra caramba. Parece que esse cara vegano, meu. O webinar virou vegano. Gente chata. O vegano digital. Diz aí, Márcio. De vegano digital é o webinar. Fala, Márcio, fala. Eu ia comentar com você e pegar uma carona um pouco do que você falou e um pouco de experiência que tenho na minha casa. Aliás, é uma carona aí no que o Douglas falou. A minha filha, ela trabalha numa empresa pequena, né? Chama nada mais nada menos que Deloitte, né? Nossa. Ela é advogada da Deloitte e trabalha na área de M&A da Deloitte. Advogada, mas especializada na área de M&A. E a Deloitte já havia, desde o ano passado, a minha filha é casada e tal, minha filha trabalhava 4 dias por semana na empresa. De 5 dias só trabalhava 4. E agora, este ano, independente do corona, já está trabalhando só 2 dias em casa e os outros 3 na empresa. 2 de home office já. 2 de home office, né? O que isso mostrou para mim? Mostra que você tem que ter, e ela consegue trabalhar bem, quer dizer, claro que tudo fica na conta do marido, papel higiênico, energia elétrica, impressora, a luz da casa. Que fica girando, né? Tirando esse lado, né? O que eu vejo assim, e ela tem ferramentas para trabalhar. Então é muito importante. Isso é importante. Né? Buscarmos aí, nos momentos que saímos disso, mais e melhores ferramentas para nos ajudar nos nossos processos de ação e nos nossos processos de decisão. Porque eu, por exemplo, sinto hoje muita falta de muita coisa que eu já não tenho em casa. E que a empresa, se tivesse um passo à frente, poderia me dar. Por outro lado, a empresa descobriu uma coisa. Nós tínhamos uma reunião semanal que vinha gente, tomava avião. É aquela de segunda-feira, Márcio? Terça-feira. Vinha gente de fora de São Paulo, tomava avião, ficava em hotel lá, e todo mundo acabou descobrindo o seguinte, que esse canal aqui... lá, tá vendo? Isso eu acho excelente. Acabou com aquela reunião. Não, talvez aquela reunião aconteça uma vez por mês, que muito. Quer dizer, esse canal aqui fez com que nós descobríssemos um outro mecanismo. É uma mudança de conceito, de cultura, né? Deixa eu falar, mas para resumir, nós temos que buscar ferramentas que nos auxiliem a fazer melhor e mais eficiente o nosso trabalho, para que a gente consiga se apresentar e se colocar para o nosso consumidor, qualquer que seja o nosso ramo de atividade, da melhor maneira possível, da mais eficiente, com melhor qualidade, tipo de coisa. Então, penso sim na hora que sair daqui, né, buscar ferramentas que possam ser utilizadas
independente de ser pandemia ou não. Ó, legal, bacana, bacana. Gente, é isso aí. Queria agradecer todo mundo. Legal e Valeu. eu acho que essa turma que estava aqui é uma turma que eu converso bastante, enfim, no dia a dia, e são clientes ativos que têm ideias e tudo mais. E eu gostei. Depois pode ser que eu faça um outro grupo aí com outras pessoas, e claro que se vocês quiserem participar de novo, ok, para entender de outros segmentos e tal. Mas eu queria agradecer muito vocês, gente, a disponibilidade. Eu acho que foi bacana, contribuiu, colaborou para todo mundo. Depois que eu subir esse vídeo, organizar, eu vou mandar o link para vocês, mas de qualquer maneira, hoje ainda eu já passo um e-mail com os contatos de todo mundo, para que a gente tenha todos os contatos de todo mundo. E depois eu disponibilizo o vídeo para vocês também, mas para ficar como um histórico para a gente aí, e a gente lembrar disso no futuro. Tá bom. Joia, gente. Eu agradeço por ter participado com os colegas. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau. Abração. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.